Amados, vamos então na sequência do nosso segundo vídeo sobre a lição 12 da nossa Escola Bíblica Dominical sobre o tema Jesus, o homem perfeito. No segundo tópico, Jesus vai ser apresentado pelo autor da revista como Jesus, o verdadeiro homem. E sobre esse tópico nós iremos falar sobre Jesus estava no seio do Pai. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, Jesus encarnado no Novo Testamento, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Pois bem, diz assim esse nosso segundo vídeo sobre a lição. A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Isso é patente quando nós lemos o Evangelho de João, que diz, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio, a princípio, para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel vai rejeitar o Filho de Deus. Deus já sabia disso, que o seu Filho seria rejeitado pelo povo de Israel. Mas Deus sabia também que o povo gentio iria recebê-lo, iria aceitá-lo. E, através do povo gentio aceitar o Senhor Jesus, o povo de Israel continua sendo o povo da promessa, e Deus então vai levantar a igreja para ser a sua agência, para ser o seu povo na terra, aquela responsável por pregar, por evangelizar, por ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos no nosso primeiro subtópico, que diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes da encarnação, o Senhor Jesus achava no seio do Pai. Está registrado em João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, no início, estava com o Pai. Jesus estava com o Pai, como lemos no tópico anterior, que ele criou todas as coisas. Que ele estava com o Pai porque Jesus Cristo, ele é eterno. Jesus estando com o Pai, mas chega o momento que o Senhor Jesus, ele precisa vir, ele precisa descer aqui as partes baixas para nos transmitir a poderosa mensagem do seu reino. Diz então, ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Porque nós acreditamos que tudo que fora criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o Verbo. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo encarnado. Sem ele nós não teríamos nenhum sentido de existência. Mas porque ele veio, nós glorificamos o seu nome, nós louvamos o seu nome. Jesus Cristo, então, ele é profetizado no Antigo Testamento. Se nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar, nós vamos encontrar no decorrer das Escrituras Sagradas outros textos bíblicos que irão apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Malaquias capítulo 4, versículo 2 vai dizer: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ou seja,
aquele que esperava, aquele que tinha guardado em seu coração a promessa, tinha guardado no seu coração a Escritura, sabia pela Escritura que a qualquer momento o Filho de Deus viria. O Filho de Deus nasceria, o Filho de Deus viria trazendo uma palavra de esperança. Não teriam como precisar o dia, nem o momento, nem o local, mas sabia que, por certo, ele seria da linhagem de Davi, seria da linhagem de Abraão, porque o Senhor vai profetizar por intermédio de Abraão, dizendo que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Para que as famílias da terra pudessem ser benditas, só seria possível se o Filho de Deus fizesse esse elo de ligação. E, na verdade, Jesus vai vir desta linhagem de Abraão, tá bom? Você pesquise um pouquinho lá, né? Por certo, você já ouviu também falar sobre isso, mas você pesquise e você vai ver que Jesus Cristo, ele está na linhagem, né? Na genealogia, ele vai entrar na genealogia de Abraão, tá certo? Então, Jesus Cristo, como diz aqui, ele é o tema das suas principais alianças da história sagrada. Ele vai de Abraão a Davi, tá? Jesus ele vai estar sempre de alguma forma, ainda que não de uma forma muito clara, como nós temos já toda a revelação hoje pela Bíblia, mas sempre apontando entre um livro e outro, trazendo menção, trazendo ensinamento daquele que seria o Filho de Deus. Esse Jesus Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento, é claro que vale ressaltar que um dos maiores profetas do Antigo Testamento que falaram ou profetizaram sobre Jesus é o profeta Isaías. Inclusive, o capítulo 53, você dá uma pesquisada, dá uma lida, uma meditada nesse capítulo 53, e você vai ver qual foi o papel do Senhor Jesus. Como Isaías escreveu ou descreveu a trajetória e a vinda do Senhor. Como foi algo maravilhoso. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram o que iria acontecer. No nosso subtópico terceiro diz, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. A humanidade de Jesus foi real, não foi algo fictício, mas algo real. Embora concebido de forma sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ou seja, sabemos que Jesus ele foi concebido no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Perfeito. Por quê? Porque não teve a participação do seu noivo ou do seu futuro esposo José nessa concepção. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Porém, o seu desenvolvimento foi de forma normal, como qualquer uma outra grávida que está grávida vai gerar Jesus do mesmo modo. Maria também teve dores de parto, como as demais irmãs também tiveram, ou têm até hoje e outras terão. Então, o modo como Jesus foi concebido foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi normal. Não teve nada sobrenatural no nascimento de Jesus, a não ser a história bíblica, né, de como Jesus nasceu, a simplicidade, de não ter um berço, de não ter uma cama específica, de não ter um momento, não ter um lugar apropriado. Somente isso, porque o mais foi tudo normal, como as irmãs, como as mulheres, na verdade, têm até o dia de hoje, né? Uma gravidez, com uma gestação, mesma coisa aconteceu. Maria precisou fazer todo o aparato, toda a preparação que as demais mulheres também precisou fazer. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, eu já comentei atrás, e Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Gálatas 4 e 5 vai dizer assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós só recebemos a adoção de filhos porque Jesus Cristo veio cumprindo a plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes e não veio depois. Jesus veio no momento determinado por Deus. Quando Deus percebe-se que o mundo caminha, o mundo foi preparado para receber o Senhor Jesus. As nações foram preparadas para receber o Senhor Jesus. Havia uma facilidade da fala, uma facilidade devido ao governo que tinha, para que Jesus pudesse vir e não somente vir, pudesse desenvolver também o seu ministério. Então Jesus nasceu no tempo certo, nem antes e nem depois. Jesus precisava cumprir tudo aquilo que o Pai havia determinado. Pois bem, no último subtópico desse tópico que estamos falando agora, diz que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Ou seja, Jesus vai observar a lei de Moisés e também a lei de Roma. Vocês se lembram bem? Quando alguém chega para Jesus e fala: Jesus, é lícito pagar imposto? Pensando que de alguma forma iriam deixar Jesus numa situação difícil. Jesus então pede uma moeda e alguém lhe apresenta a moeda e ele fala: de quem? De quem é o rosto nesta moeda? E alguém vai dizer: olha, essa moeda tem as características de César, do imperador. Então ele vai dizer: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento, nós queremos entender que Jesus Cristo estava estabelecendo algo tremendo, algo maravilhoso, um momento tão grandioso diante da população, que Jesus Cristo ele teria condições, né, de ser apresentado às pessoas como Filho de Deus, mas que estava agora vivendo sob o governo humano e também sob a lei de Moisés, embora sendo divino, embora sendo homem sem pecado, mas cumpriu aqui toda a sua trajetória. Jesus é apresentado pelo nosso irmão João Batista. Vocês se lembram bem que João Batista vai dar testemunho de Jesus dizendo: eis aí o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus é apresentado como Salvador de toda a humanidade. Que pena, infelizmente, que nem todos querem, mas todos que o recebem ganham também o direito de ser chamado Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho mais estaremos então postando mais o último vídeo desta 12ª aula da nossa Escola Bíblica. Não esqueça de você curtir, de você compartilhar e também inscrever-se no canal e acionar o sininho para que sempre quando estivermos gravando, postando um novo vídeo, você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém.